Protásio Veras, eu sou pós-doutorando do CRID, sob supervisão do professor Fernando de Queiroz Cunha, e a minha história do CRID é bem antiga, então eu cheguei aqui em 2012 para fazer mestrado e doutorado no mesmo grupo, mas sob supervisão do professor José Carlos Farias Alves Filho, e eu fiz um mestrado e doutorado na área de farmacologia, no qual eu me especializei na área de doenças inflamatórias e infecciosas. Atualmente, eu tenho voltado esses estudos aí de doenças inflamatórias para entender um pouco da fisiopatologia da Covid-19, buscando alvos terapêuticos, e também o entendimento acerca dessa doença. Nosso atual estudo, a gente tem feito experimentos em modelos pré-clínicos de Covid-19, buscando o entendimento das redes extracelulares de neutrófilos, que a gente chama de NETs. Bom, as NETs, recentemente a gente descobriu que elas são os possíveis causadores de lesões teciduais oriunda da infecção por SARS-CoV-2 que causa a Covid-19. Bom, atualmente a gente tem feito experimentos com modelos pré-clínicos que indicam que a gente fez tratamentos para inibir essas redes extracelulares de neutrófilos, e a gente observou que a inibição das NETs tem resultado em melhora significativa desses modelos pré-clínicos que nós estamos estudando. Dessa forma, por exemplo, o tratamento inibindo as NETs tem uma redução da Covid-19, melhorando a função pulmonar e a lesão pulmonar desses modelos pré-clínicos em animais. Bom, o mais interessante é que outros grupos no mundo fizeram estudos semelhantes, e dessa vez fizeram estudos em humanos, mostrando que de fato a inibição das NETs elas podem resultar num tratamento aí para a Covid-19, visando principalmente as pessoas que não vacinaram ou as pessoas que vêm a se complicar perante a infecção. Bom, o processo do estudo começou primeiramente com amostras de pacientes no pico da pandemia, então a gente observou que a coleta de sangue desses pacientes, a gente observou a presença dessas redes extracelulares de neutrófilos, as NETs, e dessa forma a gente conseguiu, em laboratório, in vitro, pegar esse fármaco que destrói essas redes, e a gente observou que isso resulta de maneira in vitro na redução aí da inflamação decorrente da Covid-19. Bom, e aí, baseado nesses primeiros resultados que foram publicados em 2020, a gente conseguiu fazer esses modelos pré-clínicos. Então a gente fez um tratamento em modelos in vivo, durante alguns dias, e a gente observou, acompanhou esses animais, foram estudos feitos em animais, a gente acompanhou ao longo de 7 dias, e a gente observou uma melhora significativa. Então a gente utilizou um estudo que a gente chama de estudo translacional, de medicina translacional, no qual a gente pega indícios de hospitais de clínica, de seres humanos, e a gente transpõe isso para o laboratório, utilizando modelos que a gente consegue explorar mais, e isso retorna futuramente aos pacientes novamente. Então a gente conseguiu aí reverter o quadro da Covid experimental. Bom, os desafios acerca desse trabalho desenvolvido foram vários, dentre eles a padronização do modelo de Covid experimental, que era uma coisa totalmente nova para todo o grupo. A gente não sabia quanto tempo nós iríamos tratar, qual dose do fármaco a gente ia estabelecer. Então teve todo um processo de padronização e mais ainda a questão da biossegurança. Então são experimentos extremamente perigosos de ser realizados, a gente precisa estar numa segurança de nível 3, um laboratório de nível de segurança 3, que é um dos mais seguros para trabalhar com os vírus SARS-CoV-2 que causam Covid, E ainda a gente começou a desenvolver esse trabalho numa época que não tinha vacinação. Então a gente poderia, a gente estava
embora nós estávamos protegidos com todo o material de proteção, né, a gente corria risco, né, e a gente sem vacina foi um dos principais desafios, né. E a obtenção dos resultados, então alguns experimentos acabam não dando certo, não sai da forma que você quer, e a gente também teve que implementar algumas técnicas que a gente não tinha, não sabia em outros projetos, em outras linhas de pesquisa. Então a gente acabou tendo que padronizar tudo, né, e para desenvolver esse trabalho. Os próximos passos do estudo, né, a gente está tentando relacionar qual seria, por exemplo, o papel desse tratamento, né, perante a síndrome pós-Covid ou Covid longa. Então a gente sabe que ainda bem que a gente tem vacina hoje em dia, né, que a vacinação ela deixa, né, o paciente, ele corre risco não corre risco de morrer, por exemplo, né, a gente vê na nossa sociedade o número de mortes reduziu drasticamente após a vacina, mas isso não impede dos indivíduos, né, dos seres humanos, da sociedade de se infectar e de desenvolver a síndrome pós-Covid, que é ainda um grande mistério, né, mas tem a ver com a inflamação crônica, né, inflamação crônica dos pulmões, alguns efeitos neurológicos, né, e entre outros efeitos já descobertos. Então a gente quer saber se esse nosso tratamento ele consegue prevenir alguns sintomas da síndrome pós-Covid, bem como esses sintomas de inflamação crônica do pulmão ou esses sinais neurológicos. Então a gente quer saber se essas redes extracelulares de neutrófilos elas têm algum papel na síndrome pós-Covid, e isso a gente pode ter benefícios aí na sociedade ao longo dos anos, né, que a pandemia ainda não acabou, né, a gente consegue estar vivendo mais normalmente agora, mas a pandemia ainda não acabou, os casos de Covid ainda estão mantidos, vamos dizer assim, né, e as mutações ainda estão ocorrendo do vírus, então a gente pretende aí criar, né, condições de entender a síndrome pós-Covid, de colocar as redes extracelulares de neutrófilos aí no meio, incluindo esse tratamento, né, visando a redução desses sinais crônicos da Covid.